Pessoal, bem-vindos ao canal Estela e Ricardo Games. E hoje, a gente vai... Hoje eu não vou falar pra vocês o que vai acontecer nessa história. Só vou... Porque tá aí escrito no título do vídeo. Bem, tudo começou numa tarde. Todos os nossos... Eu e os meus amigos estávamos todos sentados na sala. Até que eu pergunto... Ô Leike, já que você é um réptil, por que você não conta para nós de onde você veio ou como você nasceu? Onde você perguntou isso, Estela? Pois agora que todos vocês, meus amigos, estamos todos aqui. Bem, tudo começou lá na cidade dos répteis. Lá no reino dos répteis. Tinha um monte de árvores. O lugar era meio escuro. Então todos nos nasciam com uma variação de pele meio que escura. A minha era meio que escura, meio clara. Como todos nós éramos répteis, cada um poderia nascer com uma variação diferente, também com misturas. Por exemplo, a minha mãe, a minha avó era uma cobra, o meu avô era um dragão. Então a minha mãe nasceu metade cobra e metade dragão, mas a sua maior parte era de... Ocorria tudo bem até... Ei, por que eu sou o cara malvadão da história? Eu tenho culpa se eu não conhecia... Então, juro, eu tenho culpa se eu não conhecia o cara, mas eu sabia que o cara era bem malvadão. Então, é igual a você. Tá bom, vai, deixa quieto. Vem, vamos continuar a história. Bem... Como o lugar era, mesmo o lugar sendo tão bonito, ele decidiu tacar fogo no lugar. Ele decidiu tacar fogo no lugar. Foi horrível. Uma imensidão de fogo. Mas por que o seu pai não estava naquela parte? Ah, Estela, meu pai ele já tinha sumido, mas faz tempo. Com tudo perdido, minha mãe não teve opção. Foi ao céu, voando até a cidade. Deixar seu amado filho, pois naquela situação ela não poderia mais cuidar do bebê. A minha mãe sabia que se ela falecesse, tivesse alguém para continuar sobre a memória dos répteis. Então minha mãe deixou eu ali na casa da minha tia Sueli. Que por acaso a tia Sueli, ela é prima da minha mãe. Mas eu chamo ela de tia Sueli porque ela é minha tia. A minha mãe tirou algumas escamas gastas porque eu vou falar uma curiosidade, que a pele de cobra ela também servia para escrever em papéis. Então ela foi lá e escreveu uma carta, né, com o seu veneno, porque a minha mãe tinha veneno com os seus dentes. Mas a minha mãe deixou a carta ao meu lado ali, bateu na porta e ela foi voando pelo... Ela teve que voltar pra vila, estava pegando fogo, mas na cidade iriam estranhar ela. Com certeza iriam tentar matar ela. Então ela voou até a vila dos répteis para tentar salvar alguma coisa. Então a tia Sueli... Então a tia Sueli me encontrou lá no chão. E ela encontrou aquele bilhete dizia: Querida Sueli, a vila dos répteis estão pegando fogo.
Eu tentei cuidar do meu filho, mas era perigoso demais. Se eu pudesse, morava aí na cidade com você. Mas os humanos, eles são terríveis. Eles poderiam machucar eu. Então eu decidi voltar para a vila. Por favor, cuide do Lake como se fosse seu próprio filho. Pensar 2 vezes a tia Sueli me levou para dentro de casa. E além disso, naquela época eu tinha chifre. Como a cidade não era tão escura assim, a minha primeira mudança foi a pele. Pois lá a pele de muitos na terra dos répteis era escura por causa da falta de luz, pois lá era cercado de muitas árvores. No meu crescer, minha segunda mudança foi eu ter perdido os chifres. Quando eu era pequeno, quando eu era só um bebê, eu tinha chifres, pois era perigoso que algum animal me atacasse. Então eu tinha que me defender de algum chifre. Uma terceira mudança minha foram as minhas asas, elas terem, claro, escamas, mas mais no formato de penas. Consegui ter tanto conhecimento sobre os répteis por causa da tia Sueli. Não era só porque ela era mais humana do que réptil que ela não poderia saber sobre a sua outra família dos répteis. Parece uma história mais de hoje em dia. Desde quando eu cresci e fui morar com vocês, galera, tia Sueli sempre prometeu me mandar cartas para que eu não estivesse com medo ou solitário, pois quando eu era pequeno eu tinha medo. E assim que foi a minha história. Dúvidas? Mike, sobre a questão da carta. Tá claro que foi a sua tia Sueli que te contou, mas... Você sabe se a sua mãe está viva? Ricardo, sinceramente eu gostaria de saber. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Foi isso, gente. Tchau, até os próximos vídeos.